Oi, como é que você tá? Hoje eu tô aqui pra conversar um pouco sobre a frase semelhante atrai semelhante. Você já ouviu isso? E você já ficou meio em dúvida de como é que isso funciona? Como assim semelhante atrai semelhante? Você já se percebeu numa situação de você falar assim, mas como é que eu atraio essa pessoa? Não tem nada a ver com ela, ela é totalmente diferente de mim. Como que eu sou semelhante a ela? Isso sempre foi um questionamento muito forte pra mim, pra minha vida, porque eu sempre fico refletindo como assim faz sentido pra mim essa ideia de semelhante atrai semelhante, só que muitas vezes eu não consegui entender, e se você não consegue entender, você não consegue trabalhar o que que esse semelhante tá trazendo pra você. Então aqui eu vou trazer um pouco de reflexão pra gente meio que entender e pra gente perceber, né, quais são as semelhanças e o que que a gente pode fazer com elas. Então vamos comigo? Bom, primeiro é que as semelhanças que a gente pode ver no outro não são literais, não é exatamente que você é igual ao outro. Às vezes a outra pessoa ela é muito maldosa, ela tem comportamentos que você não teria, de caráter, às vezes um caráter meio duvidoso, que você fala, não, mas eu não sou igual a ela. Mas talvez não seja exatamente nesse sentido. Há várias formas de se ser semelhante a alguém, inclusive em vários níveis. Ou seja, às vezes as semelhanças não são óbvias. Às vezes o que faz você se atrair ao outro são crenças que vocês têm, só que nunca um falou pro outro, mas são percebidas nas entrelinhas que ali vocês se parecem em relação às suas crenças. Vocês podem ser semelhantes em relação aos seus medos internos, vocês podem ser semelhantes em relação às dinâmicas que vocês viveram na infância, vocês podem ser semelhantes em relação às suas feridas emocionais, como por exemplo de rejeição, de abandono. E aí essas pessoas vêm pra nossa vida pra de alguma forma a gente curar essas feridas, essas questões dentro da gente. Só que muitas vezes o que que a gente faz quando a gente vê esse semelhante que a gente não percebe como semelhante, a gente fica mal, né? A gente se ressente daquilo com essa ligação com essa outra pessoa. O semelhante que atrai o outro semelhante não é só nos relacionamentos amorosos. A gente tá atraindo pessoas e situações o tempo todo. Então, se a gente observar o tempo todo as pessoas ao nosso redor, a gente pode aprender com elas. Só que para isso precisa de um aprofundamento, num autoconhecimento. E olhar pra você e pensar, olha pra essa pessoa, sem restrições, sem se enganar, olha de verdade, pensa no que eu me assemelho a ela. Esse questionamento é bem interessante, talvez alguma coisa já venha daí desse primeiro questionamento, você já consiga perceber algumas coisas. Mas aí eu vou trazer mais possibilidades pra gente se aprofundando mais e pra facilitar essa autodescoberta aí. E aí eu vou trazer alguns exemplos, assim, por exemplo, você é uma pessoa tranquila, e aí você se sente atraída por uma pessoa que é dominante, que gosta de se impor ali. E aí você fala, mas eu não sou assim, né? No que eu me assemelho a essa pessoa? Nesse caso, essa pessoa vem para confirmar esse padrão que você já tem. Você busca paz, busca ficar quieta, busca ficar na sua para não ser rejeitada, por exemplo. E aí essa pessoa vem confirmar essa sua atitude, esse seu jeito de ser. Então é nisso que você se assemelha. Um complementa a situação ou o padrão do outro. Nesse caso da pessoa dominante, uma outra coisa que pode fazer vocês serem semelhantes é a dificuldade de se sentir rejeitado ou a questão de não querer estar vulnerável. Para você, que é mais calma, mais na sua, você tenta não mostrar a sua vulnerabilidade, não entrando em conflito com a outra pessoa. A pessoa dominante, ela também não quer demonstrar a vulnerabilidade dela, então ela domina. Então são duas formas diferentes de não querer mostrar a vulnerabilidade, também pode ser formas diferentes de não mostrar o medo que se tem em relação a se relacionar com a outra pessoa, sabe? Eu tenho medo de me relacionar, então eu domino. O outro, eu tenho medo de me relacionar e ser rejeitado, então eu escolho uma posição mais passiva na relação. Outro ponto é, se você é essa pessoa mais passiva e você se atrai por pessoas dominantes, você também pode ser algo que você tem dentro de você e que você não consegue expressar. Você gostaria de ser mais dominante, você gostaria de ser mais ativa, de se mostrar mais, mas você não consegue. Então você atrai esse tipo de pessoa porque é algo que você tem dentro de você, simplesmente você não consegue expressar. Outra possibilidade é a semelhança entre o padrão de comportamento.
Você, quando era criança, tinha um padrão de comportamento de ser mais passiva para ser aceita dentro da sua casa, para ficar ali em paz, para ser amada, e aí você encontra pessoas que reafirmam esse padrão dentro de você. Então essa semelhança não é em relação à pessoa em si exatamente, é em relação a um padrão de comportamento dela, que te reforça algo da tua infância, algo que você viveu no passado e algo que está dentro de você. E aí eu vou trazer aqui um caso meu, uma situação que eu já vivenciei e que eu já me questionei muito. Eu já trabalhei em mais de um lugar em que as pessoas me tratavam mal, eram ríspidas comigo, mandona, sabe, gente mandona, que ao invés de pedir, por favor, você pode fazer isso, faz isso aqui, assim. E, sabe, às vezes não faziam o trabalho delas, me sobrecarregando, deixando de fazer o que deveria fazer, e aí eu fico me sentindo, poxa vida, de novo, eu que vou ter que fazer, né, por que essa pessoa não faz o que ela tem que fazer e tudo mais. E aí eu já me questionei muito, porque não foi só uma vez que isso aconteceu. E por que eu atraio esse tipo de pessoa? E não é fácil, gente. Quando a gente vai se descobrindo, pensando sobre a gente mesmo, é desconfortável. Às vezes a gente vai lidar com situações nossas que não são legais. Mas eu acho que é isso, é dessa forma que a gente pode trabalhar para modificar, para se favorecer, para fazer algo bom pra gente. Se a gente não faz esse trabalho, as coisas continuam como estão. Então, assim, o que eu entendi sobre isso e pesquisando a respeito? Porque aí eu fui atrás de saber, né? Um dos pontos que pode acontecer numa situação de uma pessoa que te trata mal, por exemplo, num local de trabalho, que era o meu caso, é a dificuldade que a gente tem de dizer não. E um dos lugares que eu mais tenho dificuldade de dizer não é no meu trabalho, né? A gente pensa muito que a gente não quer ser mandado embora, ou que é o meu trabalho, então eu preciso fazer do jeito que tem que ser feito, e isso faz com que a gente tenha atitudes que possam ir contra nós mesmos e favorecer aos outros, né? E aí, nessa situação específica, pode ter a ver com autoabandono ou com a dificuldade de se impor, sabe a dificuldade de dizer não? E eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de dizer não, é muito difícil para mim colocar limites, né? Porque a gente pode trabalhar junto, às vezes o trabalho é meio pesado, é meio difícil, mas você não tem que tratar as pessoas mal por isso. Ninguém é obrigado a ficar aguentando grosseria do outro por causa do trabalho. Se você não tá aguentando o trabalho, você sai, você não fica tratando os outros mal. E aí, por que eu atraio esse tipo de pessoa? Às vezes, essa semelhança aí nesse caso é para que eu veja que eu tenho que colocar os meus limites. E eu realmente tenho dificuldade de colocar esses limites. Chega pra pessoa e fala assim, olha, você não precisa falar desse jeito. Então eu preciso trabalhar muito isso em mim, porque sim, eu mereço respeito, também tem a ver com o nosso autorrespeito. Eu preciso crescer e aumentar e ampliar o meu autorrespeito, entender que eu mereço ser respeitada em qualquer ambiente, independente das consequências. Às vezes a gente fica com medo de falar com a outra pessoa, o quanto isso pode me prejudicar no meu trabalho? Mas, gente, se eu tô colocando um limite, eu tô sendo educada, sabe? Eu tô falando com alguém que tá me maltratando, qual é o erro? Qual é o problema? O que isso pode ser de errado? Isso também pode ajudar a gente a elevar a nossa autoestima, né? Isso também tem um pouco a ver com a questão da autoestima. Porque se eu acho que eu não mereço nada, que eu não mereço respeito, então eu deixo as pessoas fazerem o que quiserem comigo. Então isso é merece um trabalho e um olhar bem sério pra gente mesmo e como as pessoas se comportam em relação a gente. Outro ponto é evitar sempre conflitos. Isso vem muitas vezes de quando a gente era criança, né? Depende do ambiente que a gente viveu, a gente aprende que a gente quer evitar conflito. Eu não quero entrar em conflito. Então eu me calo. Eu prefiro ficar calada, prefiro aguentar tudo e para que as coisas andem e que eu não tenha problema. E outra coisa é não ser rejeitado. Às vezes falar um não vem com um peso de que eu posso ser rejeitado. Para não ser rejeitado, eu falo sim pra tudo, eu deixo que façam tudo comigo. Só que isso não é razoável. A gente suportar tudo por uma ideia de uma paz que não é verdadeira, porque você não vai estar em paz. Às vezes ali no ambiente, aparentemente, você tá em paz, mas não tá, no fundo, né? Eu ficava muito mal comigo mesma, vivendo num ambiente desse, a pessoa me tratando mal, só que eu me calava. Uma forma de eu me defender é eu ficar calada, cada vez mais calada, só que eu me afasto da pessoa. Se a pessoa me trata mal, eu só me relaciono com ela o mínimo estritamente necessário e vou me afastando. Só que o ambiente fica um ambiente muito ruim de se trabalhar. Você não pode conversar com a pessoa te trata mal. Que ambiente hostil e ruim. Então, às vezes vem essa crença muito arraigada do medo da rejeição. Só que o que vale aqui? É eu pensar quem é essa pessoa. Por que eu tenho medo dela me rejeitar? Ela não significa nada pra mim, no sentido de eu conhecer, de eu gostar dela ser alguém importante pra mim, sabe? Então por que eu me preocupo tanto dela me rejeitar? É uma relação profissional.
Olha como as nossas crenças são levadas para todos os setores da nossa vida. Às vezes ali, uma ferida de rejeição da infância, ela te leva a ter medo de ser rejeitada por pessoas que você nem conhece, que você nem deveria se importar. Mas olha como às vezes essa ferida tá muito forte em mim e que eu preciso tratar, eu preciso cuidar. E ela se mostra de várias formas em todos os lugares. E tudo isso que acontece não é como punição, né? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas por que eu tenho que ficar passando por essas coisas? Por que isso vem pra mim? São oportunidades de cura, né? E as coisas que acontecem com a gente, que aconteceram com a gente, dos nossos traumas, e aí estão sempre aparecendo oportunidade de cura que a gente vê só como sofrimento, a gente vê só como desafios que só servem pra tirar a gente do sério. E não são. Mas o trabalho com tudo isso, gente, é um trabalho de formiguinha. Eu não superei todas essas coisas, mas a partir do momento que eu consigo olhar e que eu já consigo percebê-las, já é um passo enorme no sentido de melhorar, de eu me recriar, de eu me pensar de uma outra forma em relação a mim mesma e de eu saber para que caminho eu devo seguir. Porque isso é uma coisa importante também. Às vezes a gente quer se conhecer, a gente quer se melhorar, a gente quer curar nossos traumas, mas a gente nem sabe quais são eles, a gente nem sabe por onde começar. Então, começando com esses questionamentos, começando com essas observações, essas auto-observações, a gente tem um norte para onde que eu vou. É daqui que eu começo e aí você vai conquistando, passinho por passinho. E aí outro ponto muito interessante, né, nesse caso, que eu descobri com as minhas pesquisas e tudo mais, é que, por exemplo, essa coisa de eu sentir que as pessoas me sobrecarregam. Assim, sabe assim, sempre que alguém tem uma oportunidade, deixa pra eu fazer. Sempre que alguém tem oportunidade, sai de perto e me deixa sozinha no ambiente pra eu ter que fazer o trabalho todo sozinha. Às vezes o trabalho mais chato, que ninguém quer fazer, manda pra eu fazer. Eu já senti muito isso ao longo da minha vida inteira, gente. Eu sinto isso é um terror, eu me sinto super mal com isso. E o que pode ser isso, né? Pode vir de uma crença de que eu tenho que me esforçar muito pra ter algo. As coisas precisam ser difíceis pra mim e que eu preciso mostrar o meu trabalho. E quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me esforço, em algum momento eu serei recompensada por isso. Porém, o que acontece é o contrário. Quanto mais você faz, se você faz o trabalho do outro, mais trabalho as pessoas trazem pra você. Né? E a nossa tentativa às vezes é o contrário, eu vou ficar mais tranquila, eu vou fazer rapidinho, vou terminar, mas isso não é verdade, as pessoas vão colocando em você, porque tem a ver também com o limite que você não coloca. Você tem que fazer o seu trabalho, a outra pessoa tem que fazer o trabalho dela, você não tem que fazer o trabalho das duas. Eu sei que em algumas situações não tem muito o que fazer, mas é uma coisa a se observar, por que você atrai esse tipo de situações, por que você atraiu esse tipo de trabalho para sua vida. E aí uma crença que pode ter por trás disso é pensar que eu preciso suportar para ser amada, eu preciso me esforçar ao máximo para ser aceita, que vem de novo a ferida da rejeição. Não quero ser rejeitada, então eu faço, então eu suporto, então eu aguento calada. Só que aí uma coisa que acontece comigo é que eu aguento, e chega uma hora que eu não aguento mais, que foi o que aconteceu num trabalho que eu tive com uma pessoa que me tratava muito mal, e chegou num ponto que eu fiquei extremamente irritada e que eu falei tudo pra ela que me desagradava. Eu não gritei, não xinguei nem nada, mas eu falei tudo e eu estava muito nervosa, muito irritada e eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria de conseguir lidar com essas coisas sem ter que ficar irritada, sem que chegar no meu limite para poder mudar. E é nisso que eu vou trabalhar em mim agora, para que eu consiga chegar nesse ponto de equilíbrio, de perceber, não, isso aqui não tá razoável para mim, isso aqui eu não aceito e eu vou falar não, mesmo dentro do meu local de trabalho, né? Porque eu não sou paga para fazer o trabalho de duas pessoas. Ninguém faz o meu trabalho, então por que eu tenho que fazer o do outro? Mas, primeiramente, eu preciso trabalhar em todas essas feridas. A ferida de rejeição, essas ideias, essas crenças que eu tenho sobre trabalho, sobre o que o outro vai pensar de mim, sobre a dificuldade de dizer não. Tudo isso eu tenho que trabalhar para conseguir não atrair mais essas pessoas que façam isso comigo, né? Não é mudar a outra pessoa, não é gritar com a outra pessoa e falar, para, você é louca, ou por que você tá fazendo isso comigo, sabe? Isso só vai fazer você soltar um pouco ali a tensão, mas não vai mudar a pessoa, porque ninguém muda ninguém, né? É trabalhando dentro de si que a gente vai conseguir trazer uma qualidade de vida pra gente mesmo, uma autopercepção, um autorrespeito maior e que a gente realmente merece. E qual é a recomendação nesse sentido? Começar a fazer pequenas coisas, né? Em relação a dizer não, comece a dizer pequenos não. Às vezes a gente não consegue dizer não nem pra coisas pequenas, né? Às vezes é uma coisa boba, você fala assim porque você não consegue dizer não. Então comece a dizer não nessas coisas pequenas. Comece a observar esses comportamentos de rejeição, de dificuldade de lidar com o outro, de pessoas que te tratam mal
no seu dia a dia, perceba como você se sente quando isso acontece. Com isso você pode usar lá a roda das emoções também, que eu falei num dos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui embaixo se você não viu o vídeo que eu falo das rodas das emoções, isso pode ajudar como você se sente, o que que isso te traz. E aí cada vez mais você vai se aprofundando nas suas emoções, nos seus sentimentos, para entender por que que você tem atraído essas pessoas. E essa atração que eu quero dizer não é só em relacionamentos amorosos. A gente atrai pessoa o tempo todo. Até às vezes a pessoa que senta do seu lado no ônibus e que fala com você é uma pessoa que você atraiu para estar do seu lado de alguma forma. E por que essas pessoas trazem esses desafios especificamente? E isso é muito particular. Eu trouxe aqui um exemplo meu, mas você pode fazer essa reflexão aí sua, com a sua vida e com as pessoas com quem você tem atraído. E aí, o que você acha sobre o semelhante que atrai semelhante? Você consegue perceber essas semelhanças? Você ainda não consegue? O que você acha? Deixa aí nos comentários. E aqui a gente vai conversando, eu vou trazendo mais temas como esse pra gente ir debatendo, trazendo mais autoconhecimento pra gente e mais consciência, que esse é o meu objetivo maior. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigada por quem esteve até aqui. Eu vejo você no próximo.